Olá, amigos, boa noite. Bem-vindos a mais uma reflexão promovida pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Vamos iniciar hoje algumas reflexões que intitulamos Estudando com Joana de Ângeles. Não é um estudo da obra de Joana de Ângeles, uma obra imensa, belíssima, mas também muito difícil. Joana de Ângeles é um espírito que tem trazido muita luz à nossa vida, despertando em nós o interesse pelo autoconhecimento, que afinal de contas é aquilo que todos nós falamos tantas vezes, não é? De reforma íntima. Então, Joana facilita muito esse caminho. A gente costuma dizer, e é verdade, que a obra de Joana de Ângeles é uma obra bastante complexa, principalmente no que tange a conceitos da psicologia. Mas o nosso foco não é esse. Nós não vamos fazer um estudo da obra de Joana, nós vamos estudar com ela. Nós vamos, a partir de alguns livros da sua obra, olhar para dentro de nós, buscar nos seus conselhos, nos seus ensinamentos, aquilo que precisamos nesse momento, no momento difícil que todos nós passamos, mas um momento de imensas oportunidades. Afinal, reencarnamos para progredir como espíritos que somos, é a nossa essência. Vestimos esses corpos no momento, já vestimos outros, e trazemos dessas outras reencarnações, dessas outras vivências no planeta Terra ou em outros, mas sempre em mundos ou primitivos ou de provas e expiações, que é o segundo nível de mundo, como nos fala Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, da progressão da existência dos mundos, e nós nos encontramos aqui hoje, mundo de provas e expiações, que Kardec nos diz que podemos comparar a um hospital, a um presídio, e precisamos sair desse presídio, precisamos cumprir nossa pena, precisamos redimir nossos erros pretéritos, precisamos aprender. Muitas vezes algumas pessoas dizem, mas se a gente lembrasse do que a gente fez, era mais fácil. Será? Será que era mais fácil ou mais difícil? Porque é tanta coisa que a gente tem para rever, para reformular, são tantas ainda as nossas más inclinações, né? Reconhece o verdadeiro espírita pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. E vamos então pegar essa obra de Joana de Ângeles e tentar, olhando para ela, estudando com ela, aprendendo com ela, ouvindo seus ensinamentos, seguirmos, domarmos essas nossas más inclinações, transformando aos poucos as nossas viciações em virtudes. Já temos algumas poucas e é natural que assim seja. Ainda no mundo que nós vivemos, ainda predomina o mal. Vamos fazer também uma ligeira, passar a vista ligeiramente em algumas reencarnações desse espírito que hoje denominamos Joana de Ângeles, como ela se apresentou a Divaldo Franco. Queria saber quem era e ela deu esse nome. E pela psicografia também de Divaldo Franco, se tem algumas notícias de quem foi esse espírito. Primeira obra que fala sobre Joana de Ângeles, essa que hoje conhecemos como Joana de Ângeles, é o Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. No capítulo 15, Joana de Cusa. É a primeira notícia que se tem de quem foi que personalidade esse espírito vivenciou no nosso mundo, no nosso planeta. Então, Humberto de Campos começa dizendo assim: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lado, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa,
intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. E ele segue dizendo que Joana possuía verdadeira fé, entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas. Ou seja, nessa primeira notícia que nós temos, nós vemos que é um espírito ainda em sofrimento, conviveu com Jesus, esteve a seu lado, e nós vamos achar outras informações sobre esse espírito na obra do César Braga Said, com Divaldo Franco, Joana e Jesus, uma história de amor. E ele fala sobre essa personalidade de Joana de Cusa, as aflições que ela viveu no momento, o intendente Cusa, que a gente poderia comparar, assim, brevemente com o que se corresponde hoje a prefeito, né, a algum prefeito. E ele vivia, nos dizem essas obras, sempre entre Roma, os interesses de Roma, ele era um representante, né, de Herodes Antipas, então tinha que atender os seus interesses, mas vivia em Cafarnaum. Então ele precisava também atender os interesses dos judeus. Fazia esse jogo, né? Atender a um e a outro. Interesses conflitantes, uma vez que os judeus se encontravam sob domínio, sob julgo do Império Romano, e claro, nem um pouco satisfeito, nenhum povo fica feliz de ser dominado por outro povo. E ela tinha essa posição bastante confortável, mas isso lhe causava grande inquietação. O César Braga Said, diz que Joana tinha sede de um sentido maior para a sua vida, e só quem poderia descedentá-la seria aquele que possui a água viva, o amigo incondicional de toda a humanidade terrena, que é Jesus. E Humberto de Campos narra que ela acompanhava de longe os sermões, as falas de Jesus, e que certa vez, muito angustiada, foi até ele, buscou na casa de Simão, onde ele se hospedava, e falou com ele, conversou muito com ele sobre a sua angústia, sobre toda a sua dor, e queria que o marido seguisse os ensinamentos de Jesus. E Jesus diz para ela, após ouvir a longa exposição, Jesus lhe ponderou: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Então Jesus aqui já nos diz que tudo bem, que o Evangelho é para todos, que a gente precisa superar esses empecilhos. Ela não iria converter o seu esposo, Cusa, aos ensinamentos de Jesus. E ele diz também em dado momento: ama-o assim mesmo. Não te acharias ligada a ele se não houvesse uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios, de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médicos. Então a gente vê que é um espírito que estava em sofrimento, passando pelas suas provas, por suas expiações. Não se tratava, portanto, de um espírito puro, um espírito encarnado na Terra, mundo de provas e expiações, mas que desde essa época, há 2000 anos atrás, teve o Evangelho como seu guia, como seu norte. O marido dela era uma pessoa bastante difícil, né? Mas ela persiste, e ela faz isso, ela não o abandona, ela segue com ele. Bom, o que a gente pode tirar disso? Que tal a gente fazer uma reflexão, pensar um pouquinho
na nossa vida, nas nossas relações familiares, conjugais, de amizade, de trabalho. Nós vivemos cercados por um mar de rosas? Não. Muitos de nós temos várias dificuldades de relacionamento. O relacionamento humano por si é muito difícil, mas é preciso força, coragem, determinação. A gente olhar a Joana nesse momento, que tão angustiada, e a gente vê essa obra dela hoje, dizendo tanta coisa, trazendo tanto conforto, tanto consolo a todos nós. Mas nós vamos, ao longo desse caminho, falar de outras vivências dela no nosso mundo. Nenhuma foi fácil. Isso talvez nos leve a refletir que, apesar dos tormentos, apesar das dificuldades, sim, é possível crescer, é possível evoluir, é preciso corrigir em nós aquelas más inclinações, as nossas dificuldades. O primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles tem um nome muito significativo para mim: Jesus e Atualidade. Em dado momento desse livro, ela diz assim: a doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, em realidade dela o portador. Ou seja, o espírito é o portador da doença. E aí nós podemos pensar um pouco nos nossos dias atuais, nessa época de pandemia, o quanto nós pedimos cura, o quanto nós fazemos preces, nos juntamos, damos nomes para a irradiação, pedindo cura. E muitas vezes cura da Covid, né? Cura também de outras doenças. Mas Joana, quando ela nos diz isso, ela está nos dizendo, de certa forma, é apenas uma reflexão, uma interpretação, que cada um vai saber se isso lhe serve ou não, se concorda ou não. A doença que se manifesta no corpo físico é um sintoma apenas daquilo que está no verdadeiro eu, que é o espírito. Somos espíritos, né? Como diz Teilhard de Chardin. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma vida material. É mais ou menos assim, a frase não é exatamente essa, mas é isso, dizendo que somos em essência espíritos. O Livro dos Espíritos nos fala muito disso. Quando Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos dizem para ele: na consciência. Então, é esse espírito imortal que nós vamos tentar fazer algumas reflexões aqui, estudando com Joana de Ângeles, vendo seus ensinamentos. O primeiro ensinamento é a própria vida dela. Quem tiver interesse, vale a pena ler Joana e Jesus, uma história de amor. É um livro, não é muito grande, são poucas páginas, 150 páginas, se tanto, e vale muito a pena. A gente vê como o espírito encarna e reencarna, e por quantas aflições a gente passa, e como a gente vai se burilando. Ainda nesse primeiro livro de Joana, da sua obra psicológica, que é de 1989, ela diz, uma frase muito bonita, falando que é preciso a gente descrucificar Jesus. É preciso que ela começa assim: a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nesses dias. E de 1989 para cá, os desafios estão aumentando, porque essa é a ideia isso é evolução, lei do progresso, né? Então, ela vai nos dizer que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência,
a fim de evitar-lhe a queda no abismo. E nessa atualidade nós podemos dizer que nós estamos sim bem à beira do abismo, com tantas oportunidades. A gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo o texto que fala sobre duelo, e a gente acha às vezes assim, poxa, mas isso é lá no século XIX, nós estamos no século XXI e continuamos duelando. A gente pega no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, os precursores do Espiritismo, e vamos encontrar lá Sócrates e Platão, inclusive o oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo, que Sócrates vai consultar o oráculo querendo respostas, e a resposta que ele tem é essa, de que tudo está nele. Vivendo quase 500 anos antes de Cristo, a filosofia de Sócrates, o ensinamento de Sócrates é, sim, podemos dizer, um ensinamento cristão, onde ele olha toda a coletividade, né? Platão, que é discípulo de Sócrates, continua essa obra, sua obra escrita, já que Sócrates não deixou nada escrito, mas deixou escrito na psicosfera do mundo a sua sabedoria, a sua atitude. Então, e Platão vai escrever sobre todos os ensinamentos que ele teve com Sócrates. Jesus, quando encarna na Terra, ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim dar seguimento à lei. E a passagem amorosa de Jesus pelo nosso mundo, e que divide a história da humanidade antes dele e depois dele, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, para nós percebermos a força e o amor desse Espírito, co-criador do nosso planeta, governador do nosso planeta. A obra de Joana de Ângeles vem trazendo vários aspectos, pensando comportamentos nossos, sentimentos, sensações, e nos mostrando como do porquê de muita coisa, o para quê de muita coisa. E nesse mesmo livro, o primeiro capítulo, Jesus e a Atualidade, o primeiro capítulo é Jesus e Desafios, e no segundo capítulo, Jesus e Reencarnação. E ela diz assim, não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem seria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça, na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos que era um publicano, cobrador de impostos, e que queria conhecer Jesus. Jesus vai até a casa dele, o que causa grande escândalo na sociedade. Quando Joana fala de reencarnação, e a gente se olhar a história dela, a história desse espírito, a gente vê esse inexorável progresso. Ninguém evolui, nenhum de nós vai evoluir sem algum sofrimento, sem dor, porque é preciso que nós reparemos as nossas falhas, os nossos erros pretéritos. É libertador, né? Quando a gente começa um pouco mais a estudar o Evangelho, a obra de Kardec, quando a gente começa a ler o Livro dos Espíritos, quando a gente lê Em Céu e Inferno, aquela parte, o Código Penal da Vida Futura, com depoimentos de espíritos bons e maus, como eles se encontram no mundo espiritual, isso nos dá força para seguir e buscar cada vez mais o aprimoramento espiritual. Então, ainda na introdução do livro Jesus e Atualidade, Joana diz que, fala de Jesus, de como ele agiu. Ela diz que terapeuta, né, em atendimento de emergência, companheiro e terapeuta, antes ela diz, sem utilizar-se de expressões e conceitos interpolados, falava uma linguagem de simples apreensão
pela massa ignorante e pelas mentes elitistas que o buscavam. E isso é muito atual. Jesus, passados 2000 anos, é cada vez mais atual. E ela fala nas expressões que ele usava. As parábolas de Jesus, que era a forma de ensinamento da época, e uma forma riquíssima. Tanto que estamos aqui hoje, mais de 2000 anos, ainda tentando entender muita coisa nas parábolas de Jesus. Vamos entendendo aos poucos o Consolador prometido, o Espiritismo, nos ajuda a isso. E Joana fala a nós, a todos, mas muito a nós espíritas, né? Então, é isso que a gente está buscando nessas reflexões. Algumas a gente já pode pensar aqui sobre a atualidade de Jesus, dos seus ensinamentos. Quem é Jesus para você? Uma figura mística, longe, a quem eu devo obediência, subordinação? Ou será que ele é um companheiro e um terapeuta bem próximo de nós? Quando ela diz, por exemplo, que é preciso descrucificar Jesus, o que a gente pode pensar a respeito disso? Eu me lembro da minha infância longínqua, onde a Semana Santa era uma coisa assim quase que mórbida. As rádios não tocavam, além de músicas clássicas, tinha a questão da quaresma, de não se comer carne, e se enfatizava muito a morte de Jesus, a crucificação de Jesus. E aí aquela coisa de culpa, Jesus morreu por causa dos seus pecados, Jesus morreu para salvar você. E isso vai nas crianças, na época, né? E isso fica gravado na gente por muito tempo, um certo medo, né? Bom, então eu crucifiquei Jesus, olha só. E era tudo solene, era tudo mórbido até, eu diria, né? As igrejas escuras, não se acendiam velas, os santos cobertos de roxo. O Brasil era o maior país católico do mundo e o catolicismo tinha grande influência no nosso país. Não vai aqui, pelo amor de Deus, nenhuma crítica à Igreja Católica. Lembrando sempre que nós, que somos reencarnacionistas, que sabemos da reencarnação, sabemos que temos, em algum momento ou em alguns momentos, responsabilidade no desvirtuamento dos ensinamentos de Jesus. Os primeiros seguidores de Jesus, os primeiros cristãos, viviam os seus ensinamentos de forma muito diferente do que foi se transformando depois. Lá pelo século III, a igreja se junta ao Estado romano. E aí uma série de coisas são modificadas, inclusive a questão da reencarnação, que era uma voz corrente. Jesus mesmo diz, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemo pergunta, mas como é que um velho vai entrar outra vez no ventre da mãe? E Jesus explica tudo a ele, a ressurreição de Cristo. Mas ficávamos fixados naquilo, naquela coisa mórbida, naquela coisa dolorosa. Então eu matei Jesus. E hoje a gente já olha a paixão de Cristo com todo o respeito, com toda a gratidão que esse fato requer de nós, mas nós olhamos além disso. É sabido, nós espíritas sabemos que muito mais doloroso para o espírito de Jesus foi a encarnação. Um espírito de uma energia imensa, fantástica, ter que se reduzir, compactar para habitar um corpo físico como o nosso, ser gestado por um corpo físico como o de Maria, também um espírito evoluidíssimo. Talvez tenha sido esse o maior de todos os sacrifícios de Jesus, mas que ele suportou porque ele fez por amor. Então, quando ele é crucificado,
A gente fica com essa mentalidade do pecado, da coisa errada, da culpa. E isso a gente vem trazendo de milênios, no mínimo de 2000 anos, né? E é isso que ela, com a sua obra, vai nos mostrar. Vamos descrucificar Jesus, vamos olhar esse companheiro, esse Jesus que falou no Sermão do Monte logo no começo da sua vida e que disse: vinde a mim vós todos que estáis assoberbados e eu vos aliviarei. E Joana de Cusa foi até ele, porque ela estava assoberbada. Joana de Cusa, depois que o marido morre, ela perde a condição social que ela tinha, é obrigada a trabalhar em trabalhos considerados menores, como até hoje nós consideramos determinados trabalhos menores, e na verdade não são. Todo trabalho é necessário, todo trabalho é digno. Indigno é não trabalhar, indigno é postergar o trabalho, né? Tem a parábola dos trabalhadores da última hora, nos falando sobre a grandeza do trabalho, dizendo que sempre é tempo para trabalhar. Então, Joana de Cusa começa a cuidar, ela tinha um filho, e ela começa a cuidar dos filhos das outras pessoas também, das outras mulheres. Lembrando que, naquela época, se hoje a gente já diz, e a gente sabe que é, né? A sociedade não é a melhor coisa para a mulher, imagina naquela época, há 2000 anos atrás, numa sociedade judaica, patriarcal, né? E ela suporta tudo isso. E como desencarna Joana de Ângeles? Pelo martírio, na fogueira. E seu filho é martirizado junto com ela. E nos diz Humberto de Campos, né, a Boa Nova, e também nesse livro Joana e Jesus, um caso de amor, como foi esse momento para ela. E o filho pedindo a ela, abjura, e sendo açoitado, e ela firme na fé. Mas quando ela ouve o filho pedindo, pelo amor de Deus, para ela, nega logo Jesus, vamos acabar com isso, é a única chance que a gente tem. E ela diz: cala-te. Jesus passou por coisa muito pior e não tinha nada para expiar. Ao passo que nós temos as nossas expiações. E nisso acendem a fogueira e eles desencarnam. E diz Humberto de Campos que ela, nesse momento, sente Jesus acolhendo-a. Mas antes dela desencarnar, o Carrasco pergunta para ela: esse teu Jesus só te ensinou a morrer? E ela responde: não, ele me ensinou também a amar-vos. Então, olhamos a Joana de Cusa no começo da sua história, quando ela tem o primeiro encontro com Jesus, atordoada, atribulada com a sua vida, com a dificuldade com o marido, com a sociedade, um marido que servia, que se vendia, afinal, aos romanos, aos judeus, estava ali em cima do muro, agradando a um e a outro, preocupado só com o bem-estar físico, que a criticava por seguir Jesus, né? Essa Joana aflita, no fim dessa encarnação, como Joana, esposa de Cusa, ela já evoluiu muito. Ela aceita o seu desencarne, a sua morte numa fogueira, com dignidade, confiante, com fé. A fé remove montanhas, né? E ela sente, naquele momento, quando ela desencarna, a presença do Cristo, aquele amigo de quem ela sentia tanta falta, tanta saudade, aquele amigo que ela procurou ajudar, indo inclusive a Pôncio Pilatos, para que aquilo não sucedesse, mas era necessário que acontecesse. Aquela Joana que depois viu Jesus ressuscitado, seu corpo imortal, encontrou com ele, mas mais do que tudo ela encontrou nele o amor, o caminho, a verdade, a vida. E seguiu já naquela época, 2000 anos atrás,
da melhor forma que ela pôde, não sem dor, não sem dificuldades, mas ela seguiu Jesus. E ela diz aqui, na introdução do Jesus e a Atualidade, ela termina dizendo assim, pensando nessa inadiável questão de descrucificar Jesus, trazê-lo a nós, resolvemos apresentar nesse pequeno livro 20 situações contemporâneas com ocorrências do cotidiano que aturdem a civilização, buscando respostas da conduta na terapia de Jesus, cujos resultados, obviamente, são a saúde, a paz, a felicidade, como experiências ainda não fruídas individual e coletivamente. Quer dizer, ainda não vividas, essa paz e essa felicidade não são ainda vividas individual e coletivamente por nós de forma clara, abundante, espontânea. Ainda, muitas vezes, muitos de nós mais reclamam do que agradece. E nós temos tanto a agradecer. E é isso que nós pretendemos com algumas reflexões sobre a obra de Joana de Ângeles, buscando seus ensinamentos. No livro Entrega-te a Deus. Também é uma obra belíssima. E quando ela diz aqui que a gente necessita de Jesus descrucificado, e depois em outra obra, muito depois, ela fala, entrega-te a Deus, só esse título já dá muito que a gente pensar, já dá muita reflexão. O quanto nós nos entregamos realmente a Deus, o quanto nós confiamos, o quanto nós vivemos o Evangelho, o quanto Deus é presença na nossa vida, no nosso dia a dia. E não podemos deixar de falar em Francisco de Assis, né, que recomendava que cuidado com a sua vida. É possível que esse seja o único evangelho que algumas pessoas vão ler. E quando no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos convida, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, espíritas, instruí-vos, esse é o segundo ensinamento. Então, a partir disso, a gente pensar o quanto a gente efetivamente está vivendo o Espiritismo. Ou nós estamos trocando a água benta pela água fluidificada, o confessionário pelo atendimento fraterno, e tantas outras coisas. Não há crítica nenhuma à Igreja Católica. Cada espírito sabe onde precisa estar, o que é melhor para si, né? Muitos de nós, eu vim de formação católica e sou muito grata por isso. E a gente passa por onde precisa passar e pelo que precisa passar. Mas quando vem o Cristo Consolador, ele nos fala numa linguagem que nós já podemos entender. A linguagem da reencarnação, do amor, na parábola dos trabalhadores da última hora, né? Que nós espíritas nos dizemos os trabalhadores da última hora, o que esse ensinamento tem. Então, fica o convite à reflexão de cada um. Nós não vamos, nessa série, trazer solução a nenhuma questão, a nenhum problema. Não vamos resolver problemas. Não vamos estudar a obra de Joana de Ângeles. Vamos estudar com ela. Vamos pedir a ela que nos auxilie, que nós entendamos um pouco das coisas que ela nos diz no dia a dia, como nesse livro, 20 situações do cotidiano. E é um livro super atual, mesmo de 98. A gente vai abordar algumas dessas questões, porque elas são, de fato, importantes. Jesus e posses, Jesus e tormentos, Jesus e ingratidão, Jesus e inimigos. São temas atuais, são situações que nós vivemos muito nesses dias, nesses tempos.
tempos conturbados, voltamos a dizer, mas tempos de libertação, tempos de oportunidade de crescimento. Partindo do princípio que Deus é sumamente bom e justo, nada no que nós estamos passando, nós não precisamos passar. Vamos olhar sem o olhar aquele antigo que nós tínhamos, já é castigo, Deus está punindo, Deus pune, lei de causa e efeito. A toda ação corresponde uma reação de efeito contrário. Em algum momento, de algumas dessas existências, em muitos momentos, nós erramos e ainda trazemos esses erros em nós. E estamos tendo agora a oportunidade de correção desses erros. Então vamos aproveitar essa oportunidade. A dor existe, a pandemia está aí, muitos de nós perdemos seres muito queridos, muito amados, mas nós sabemos que a morte é uma mudança de estágio de vida. Nós já morremos tantas outras vezes. Morremos no corpo, na matéria. E aqueles que nos precederam nesse desencarne coletivo, hoje, estão libertos dessas provas que nós ainda precisamos passar. Eles já puderam passar essa etapa, já estão numa outra etapa, já voltaram à pátria espiritual. Cada um dentro da sua gradação, cada um passando pelo que precisa passar, porque é aqui que a gente constrói a próxima vida espiritual, a passagem pelo mundo espiritual, até virmos novamente, ou a esse ou a qual outro mundo. Queira Deus, nos esforcemos bastante e possamos, numa próxima reencarnação, viver num mundo regenerado. Depende de nós. Então vamos juntos, estudando com Joana de Ângeles, pegando o Evangelho, que ela nos clarifica tanto, a nossa codificação espírita, vamos juntos nessa caminhada. Vamos ver o que nós podemos fazer uns pelos outros, desejando a todos nós paz e bem, paz e luz, paz, muita paz, graças a Deus.